Começa agora, programa Defesa da Fé. Apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Programa Defesa da Fé. Programa Defesa da Fé. Chega de moleza, vamos trabalhar e Defesa da Fé. Realização ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Pastor Antônio Fonseca. Programa Defesa da Fé. Vamos trabalhar, gente. Chega de moleza. É hora de aprender. Aprender a palavra de Deus. Lápis e papel na mão. Lápis, caneta, caderno, tudo no jeito, anotando os versículos que eu vou citar, para que você possa aprender e colocar em prática. Isso é o mais importante, aprender e colocar em prática. Bem, nós estamos estudando toda sexta-feira apologética. Apologética, para quem não sabe, significa defesa. Defesa da fé. A palavra apologética quer dizer isso aí. Nós já aprendemos sobre como identificar uma seita. Tá lembrado? E resolvemos estudar como primeiro grupo do nosso ensino apologético sobre as testemunhas de Jeová. Nós queremos deixar registrado, como eu já fiz em outras aulas, nós amamos as testemunhas de Jeová, os católicos, os espíritas, independente de religião. Nós amamos as pessoas, convivemos com essas pessoas. Eu tenho parente de outra religião, tenho amigo, visito, já fui até em templo de outra religião sem problema algum. Sem problema algum. Nós estamos no Estado democrático. Agora, esta programação tem como objetivo explicar, colocar para os nossos ouvintes, os nossos alunos, a diferença. Isso acontece também na política. Por exemplo, se você pedir o estatuto de um partido político, o estatuto do PT reza uma coisa, o estatuto do PSDB reza outra, o estatuto do PFL reza um outro assunto. E cada grupo que pertence a um partido político, as pessoas pertencentes a um partido político, elas defendem aquele ponto de vista no campo das ideias. Elas estão lá no Congresso Nacional, na hora das assembleias, elas discutem, defendem aquele ponto de vista. Agora, sem ofender ninguém, discute no campo das ideias. É isso que o ICP faz. O ICP não está aqui para agredir um grupo religioso. Deus nos guarde disso. Nós não estamos aqui para agredir pessoas. Não. Na aula de sexta-feira, nós estamos para entender o porquê que nós não concordamos com aquela doutrina. E para isso nós usamos da sinceridade, da honestidade, e tudo que nós comentamos aqui, nós comentamos com provas documentais. Nós temos documento, registros em livros livres, não são livros proibidos, não. Os livros que eu tenho aqui, nesta aula, por exemplo, que eu vou comentar alguma coisa sobre as testemunhas de Jeová, são adquiridos, elas vendem esses livros de porta em porta, são os livros públicos, para qualquer pessoa ter acesso. Então, quando eu digo aqui, por exemplo, só uma citação, que as testemunhas de Jeová adoravam Jesus, que o fundador das testemunhas de Jeová adorava Jesus, e elas adoraram Jesus Cristo, nosso Senhor, até 1954, eu não estou aqui ofendendo, criticando, não estou falando uma verdade. Elas adoraram Jesus até 1954. Aí a liderança das testemunhas de Jeová, que é chamada de corpo governante, aqueles que coordenam esse grupo religioso, que ficam lá nos Estados Unidos, que varia entre 9 e 13 pessoas, têm um acesso direto às coisas de Deus, segundo elas, as testemunhas de Jeová. Estas pessoas ensinaram, soltaram um documento, tem prova, uma revista oficial do grupo chamada Sentinela, dizendo que é proibido adorar a Jesus. Já pensou? Imagina se na sua igreja, você é membro de uma igreja, de repente o pastor de uma determinada comunidade fala: olha, a partir de agora nós fizemos uma convenção e o nosso ministério não vai mais adorar Jesus. É uma mudança radical. E aqueles que adoravam? E aqueles que morreram adorando Jesus, como é que fica? É uma mudança radical. Esse mesmo grupo, as testemunhas de Jeová, elas proibiam, por exemplo, o transplante de órgãos.
Se tivesse uma pessoa que precisava de um rim, não podia, era proibido. Elas proibiram o transplante de órgãos, mas agora liberaram. Aí eu pergunto, e as pessoas que morreram sem poder receber um órgão porque essa religião proibia? Como é que fica? Essa é a questão. Mas nós não estamos aqui buscando uma pessoa, um culpado, não. Um sistema religioso. Essa é a questão. E estas pessoas que são educadas, pessoas de bem, acreditam no que estão ensinando. A testemunha de Jeová, ela acredita no que ela faz. Ela vai lá na sua casa, vai lá com educação, com carinho, muito bem vestida, corretamente, tudo certo, e vão chamar você para um diálogo. E quando ela chamar você, a senhora, o senhor que está me ouvindo, para um diálogo, elas vão buscar uma literatura, elas vão tirar uma literatura da sua pasta e vão tentar convencê-lo do que elas acreditam, mas elas não vão ali com a ideia de te enganar, não, elas acreditam no que estão fazendo. Então elas saem de casa em casa, principalmente aos domingos, como se estivessem e acreditam que estão realmente trabalhando direto para Jeová. E muitos irmãos, por falta de conhecimento, por não participarem de escola dominical, por não participarem de escola bíblica, por não estudarem a palavra de Deus, por não estudarem teologia, muitos irmãos ficam confusos e aí deixam a fé evangélica, deixam a fé cristã ortodoxa. E que fé é essa? É aquela que adora Jesus, é aquela que crê na pessoa do Espírito Santo, é aquela que crê que nós vamos morar no céu. Deixa de crer nessas coisas e passa a acreditar na confissão de fé das testemunhas de Jeová. E não são poucos. Pesquisas do ICP mostram que 40% das pessoas que frequentam o Salão do Reino, que se tornaram testemunhas de Jeová, 40% já foi evangélica um dia. Essas pessoas já estiveram aqui, já adoraram, já aceitaram Jesus, mas abandonaram a fé, por um motivo ou por outro. E é isso que nós queremos com o nosso programa. Então é um programa que tem esse objetivo, de mostrar o que pensa aquele grupo e o que nós pensamos. E você vai decidir. Você vai decidir. Eu já disse aqui, citando até um filósofo da antiguidade de nome Plutarco, que a nossa mente não é uma vasilha para ser enchida. Não. A mente não é para ficar enchendo de coisa. A mente, segundo esse filósofo, e eu concordo com ele, Plutarco dizia que a mente é uma brasa para ser atiçada. Então nosso intuito aqui, o nosso objetivo é atiçar a tua mente, é provocá-lo mesmo, para que você pare e pense. Pense nesses conceitos, nesses preceitos religiosos e vê se você está correto ou não. E como instrumento de verificação, nós estamos falando para você consultar na palavra de Deus, que é a Bíblia, tá bom? Então esse é o assunto de hoje. Nós vamos falar da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então todo mundo preparado, já fiz a introdução aqui do assunto de hoje, um assunto muito importante para a nossa fé. Porque, olha, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 20 e no versículo 31, diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ora, tenhais vida em nome de quem? De Jesus Cristo. Não é isso que o texto está falando? Anotou? São João 20 e 31. É sobre isso que nós vamos tratar. Mas depois do intervalo. Não sai daí não. Já vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Quem ligar hoje na nossa central e pedir Bíblia Apologética de Estudo terá um super desconto. A Bíblia custa R$125, mas você ligando hoje vai acertar apenas R$99 e poderá parcelar em 3 vezes. A primeira para daqui 30 dias, a segunda 60 e a terceira 90 dias. Aproveite, ligue agora e peça sua Bíblia Apologética de Estudo. Telefone
0 operadora 21 2881 3913. 0 operadora 21 2881 3913. Ou acesse o nosso site www.icp.com.br www.icp.com.br. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação: Pastor Antônio Fonseca. Realização: ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Vamos trabalhar Chega de Moleza, e hoje nós estamos aprendendo apologética, a matéria que ensina a colocar a teologia em prática. Bem, nós estamos estudando a pessoa de Jesus, porque nós conhecemos grupos religiosos que não aceitam, que não acreditam que Jesus é Deus. Estas pessoas também têm uma religião, são pessoas sérias, mas aprenderam que Jesus não é Deus Todo-Poderoso, que Jesus é um Deus com letra minúscula, um Deus de segunda categoria. E um destes grupos são as Testemunhas de Jeová. Agora, para falar que Jesus não é Deus Todo-Poderoso, elas utilizam a Bíblia. Olha que interessante, ela vai na sua casa e vai fazer uma citação bíblica para você. Olha, tudo bem, nós não acreditamos que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Mateus 24 e 36 é um texto que mostra que ele não é todo-poderoso. Aí ela vai falar para você, pode pegar a sua Bíblia. Aí você vai pegar a sua Bíblia, né? Aí ela vai citar na sua Bíblia, viu? Aí você vai pegar a sua Bíblia em Mateus 24 e 36, Mateus 24 e 36, e ela está ali com você, e você vai ler. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olha o texto que ela vai citar. Então, está vendo? Tem coisa que nem Jesus sabe. Se ele fosse Deus, ele saberia, se ele fosse Deus. Mas aqui, olha, ele está falando que só o Pai sabe. Ora, se ele fosse Deus, ele saberia o dia e a hora da sua volta, não é? O dia do final. Veja aí. E aí? Olha que situação. Como que a pessoa vai poder explicar isso para a Testemunha de Jeová? Porque Jesus realmente está falando que só o Pai sabe. Olha aqui, ó. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então Jesus está falando que ninguém sabe o dia da sua volta. Bem, e com este versículo a Testemunha de Jeová vai travar. Ela vai deixar o crente sem saída, se o crente não tiver conhecimento bíblico. Acontece que nós aprendemos que na ocasião da encarnação o Verbo se esvaziou a si mesmo. Jesus, quando nasceu, ele não deixou de ser divino, de ser Deus, mas ele deixou as prerrogativas do seu poder, do seu conhecimento. Então Jesus renunciou às prerrogativas da divindade para ser o perfeito homem, sem contudo deixar de ser Deus. Tanto é que Mateus 28, anotou esse versículo que eu falei, 24 e 36. Aí você vai explicar isso para as Testemunhas de Jeová, e vai abrir em Mateus 28 e 18 e vai ler para ela. Vai ler Mateus 28 e 18. Olha aqui, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, quem tem todo o poder no céu e na terra é só Deus, não é verdade? O diabo tem poder? Pode até ter um certo poder, mas limitado. O homem tem poder? Tem um certo poder. O homem tem também. O homem está lá no espaço. É um poder, mas limitado. Agora, quem tem todo o poder no céu e na terra? Só Deus. Ora, se Jesus está falando, é-me dado todo o poder no céu
e na terra, então Ele é Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: e é-me restituído todo o poder, todas aquelas prerrogativas da divindade, tudo aquilo que eu sempre tive, agora eu vou usar de novo, porque agora eu já cumpri a minha missão como Messias prometido, eu já passei, eu já fui morto para resgatar a humanidade, então agora eu estou recebendo de volta todo o poder, toda a glória. É isso que ele está falando. Vamos ver também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 8. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e versículo 8. Então, com este material, com este ensino, você consegue responder. Olha aqui, ó. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então agora aqui, Jesus já está o quê? Já está ordenando, determinando, enviando os seus discípulos com poder. E que poder que é esse? Poder de Deus. Então veja que depois que Jesus ressuscita, ele tem de novo o seu poder. Agora, como homem, ele estava o quê? Limitado. Veja que em Hebreus, vamos ver Hebreus, mais um versículo. Com mais esse versículo você já responde sem problema. Você responde com tranquilidade esse texto. Hebreus, no capítulo 2 e no versículo 9. Então você vai citar esses textos para testemunhas de Jeová. 2 e 9, diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aí você pergunta para a testemunha de Jeová: Jesus é menor ou maior do que os anjos? Essa é a pergunta que você anota aí no seu caderno. Você vai perguntar: escuta, para você, Jesus é menor ou maior do que os anjos? Aí ela vai falar que é maior. Não tem como ela falar que é menor, porque ela crê que Jesus é Deus, um Deus de segunda categoria, mas crê que Jesus é Deus. Ela fala: não, Jesus é maior, mas a Bíblia está falando que ele é menor. Olha aqui, a Bíblia está falando no capítulo 2 de Hebreus, no versículo 9: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Claro, na condição humana, na condição vivendo na nossa natureza, Jesus estava na condição inferior que os anjos, porque o homem é inferior que o anjo, enquanto nós estivermos aqui. É isso que a Bíblia está ensinando. Então, como homem, ele foi subordinado ao Pai. Agora você vai pensar: mas Antônio, e eu vou esquecer esse argumento quando eu estiver conversando, como é que eu vou lembrar? Bom, primeiro o Espírito Santo, se você estiver aprendendo, estiver querendo realmente utilizar esse ensino para ajudar uma testemunha de Jeová, você não vai ter problema nenhum, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar na hora. Agora, mais do que isso, Deus tem usado homens para preparar material para te ajudar. Um material é a Bíblia apologética, porque com a Bíblia apologética, isso que eu estou falando para você, está tudo anotado no rodapé da Bíblia apologética. Então, quando você estiver na sua casa, chegar uma testemunha de Jeová, você vai sair com a sua Bíblia apologética no portão. Você, quando ela fizer uma citação, por exemplo, ela vai citar o primeiro versículo para você, Mateus 24 e 36. Aí você indo lá em Mateus 24 e 36, no rodapé da Bíblia apologética tem exatamente o que a testemunha de Jeová vai falar para você e tem exatamente a resposta que eu te dei. Vamos para mais um trecho? Olha São João 14, 28. Então a testemunha de Jeová chega para você e diz assim: olha, eu não creio que Jesus é Deus Todo-Poderoso, porque ele mesmo disse, no finalzinho de São João, do Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 28, Jesus mesmo disse: olha, porque meu Pai é maior do que eu. Olha aí,
Ela fala, olha, Jesus mesmo falou que Jeová, que o Pai, porque para testemunha de Jeová só o Pai é Jeová. Ela vai falar, olha, que o Pai é maior do que eu. Jesus mesmo falou, por isso que nós não adoramos Jesus. E aí, o que você vai responder? Eu vou ensinar a resposta para você, tá? Mas não é agora não. Depois do nosso intervalo, vou soltar uma vinhetinha. Quando eu voltar, eu já vou ensinar a resposta para você de São João 14:28, tá bom? Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Quem ligar hoje na nossa central e pedir Bíblia Apologética de Estudo terá um super desconto. A Bíblia custa R$125, mas você ligando hoje vai acertar apenas R$99 e poderá parcelar em 3 vezes. A primeira para daqui 30 dias, a segunda 60 e a terceira 90 dias. Aproveite, ligue agora e peça sua Bíblia Apologética de Estudo. Telefone 0 operadora 21 2881 3913, 0 operadora 21 2881 3913, ou acesse o nosso site www.icp.com.br, www.icp.com.br. Voltamos a apresentar programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho. A nossa aula de teologia chega de moleza. Então você está na sua casa domingo pela manhã, você é uma pessoa educada, respeita as pessoas, claro, e você vai atender como cristão com educação. Você vai atender com respeito, e são as testemunhas de Jeová que estão trabalhando. Elas estão trabalhando, elas acreditam naquilo lá. E elas citaram para você Mateus 24:36, onde fala que tem coisa que Jesus não sabe, mas você já respondeu. Você está com a sua Bíblia apologética, tudo explicadinho. Aí elas falaram, mas acontece que Jesus mesmo falou que o Pai é maior do que ele. E ela citou São João 14:28, porque meu Pai é maior do que eu. E aí você vai pegar a sua Bíblia apologética, no rodapé da Bíblia está escrito que é o versículo predileto das testemunhas de Jeová. Elas gostam desse versículo. Aí você vai ver a respostinha. Você vai ver, tá tudo explicadinho. Você vai fazer o seguinte, você vai falar, mas acontece que no próprio capítulo, no capítulo 14 e no versículo 9, olha só o que Jesus respondeu para Filipe. No versículo 8, Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, né? Porque no capítulo 14 e no versículo 6, vai anotando, Jesus disse assim, bom, vamos começar pelo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Olha aí, ele tinha uma dúvida, Tomé, e Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem, olha gente, não é vai, vem ao Pai senão por mim, porque Jesus é Deus, então é vem, não é separada a divindade. Veja que interessante. Aí, continua, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e desde agora o conheceis, e o tendes visto. Ora, como tem de onde estava o Pai? Quem vê Jesus vê o Pai, porque um Deus, um único Deus. São 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas uma única divindade. Uma única divindade. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Veja, Filipe não entendeu, como a testemunha de Jeová também não entende. Aí Jesus respondeu, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aí que está. Então, se lá em São João 14:28 Jesus fala, o Pai é maior do que eu, porque Jesus estava falando como homem, como Messias, para cumprir a sua chamada messiânica, ele estava subordinado.
Ele deixou as prerrogativas da divindade, continuou sendo Deus, porque Emmanuel significa Deus conosco, mas sem os atributos, as prerrogativas da divindade. Agora ele está falando como Deus. Ô Felipe, tanto tempo comigo e não conhece o Pai. Quem me vê o Pai. É isso que Jesus está ensinando, porque vê Deus, vê a divindade. Por isso que Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós estamos firmados em Jesus Cristo. Por isso que a nossa fé é cristocêntrica. É isso que você vai ensinar para a testemunha de Jeová. E tudo isso está no rodapé da Bíblia apologética. Mas aí ela vai vir com o terceiro argumento. Gente, ela fala, mas acontece que lá em 1 Coríntios, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 3, ela vai citar na sua Bíblia, e você vai abrir a Bíblia. No 11:3 está escrito, 11:3, vou ler para você. Está escrito assim, olha só, ela vai pedir para ler. Olha aqui, ó. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então ela vai falar, tá vendo? Jesus é menor do que o Pai, porque Ele mesmo, a Bíblia está falando que Deus, que o Pai é a cabeça de Cristo. Então Ele não pode ser Deus. Olha aqui, o texto está escrito aí, ó. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Tá vendo? Por isso que Cristo não pode ser Deus. Elas vão falar isso para você. Você vai responder com mais uma perguntinha. Tem hora que você precisa fazer uma pergunta. Você pergunta assim para a testemunha de Jeová: escuta, o texto está falando e o homem é a cabeça da mulher. Então você pergunta para a testemunha de Jeová o seguinte: a mulher é menor do que o homem? A mulher é menor do que o homem? Porque a Bíblia está falando que o homem é a cabeça da mulher. Ela vai ficar sem poder te dar resposta, porque não tem diferença, né? A única diferença é, claro, né, nas características físicas, mas homem e mulher têm o mesmo valor, mesma coisa, são seres humanos da mesma raça, não é isso? O homem não é maior do que a mulher, não. Aqui é uma questão de função. Não é verdade? Imagina no exército, não tem o general, não tem o capitão, tem o sargento, o soldado. Todos são seres humanos, pertencem ao exército, mas a função do general é diferente da função do soldado. Na igreja não tem o pastor, o presbítero, o apóstolo, enfim, né, a nomenclatura da igreja, mas o pastor não é maior do que a ovelha. Não, perante Deus somos todos iguais. A mulher, a obreira, a pastora, a aluna, a irmã, o membro da igreja tem o mesmo valor perante Deus. Agora, função diferente. A função não faz uma pessoa ser maior do que a outra. Na função, Jesus como Messias, ele estava subordinado ao Pai. Era um pré-requisito para o chamado do Messias. Como Messias, ele estava subordinado ao Pai. Assim como o casal, a mulher, na questão de função, muitas vezes ela dá autoridade para o marido, mas isso não faz o marido ser maior do que a mulher, não. É só numa questão de trabalho. Assim como no trabalho você tem o chefe, tem o gerente, ele não é maior, ele está apenas numa função, numa atribuição, e é isso que aconteceu com Jesus. Então, na condição de Messias, ele estava subordinado ao Pai, assim como a mulher, no casamento, ela honra o marido, porque é uma questão de função, mas isso não faz da mulher menor do que o homem, e nem o homem maior do que a mulher, tá bom? É isso que você vai responder, porque se a testemunha de Jeová falar para você que a mulher é menor do que o homem, aí complicou. Porque aí ela vai ficar enroscada, porque não é uma bobagem, não tem esse negócio de maior ou menor, é só uma questão de função, tá bom, gente? Entendeu? Agora, tudo que eu ensinei hoje, nessa matéria de hoje, está na Bíblia apologética. Então você liga pra gente, pede a sua Bíblia apologética para que você possa desenvolver o seu ministério. Essa é a importância da Bíblia apologética, vai te ajudar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Aí se você esquecer alguma coisa, está tudo no rodapé da Bíblia explicadinho. Tudo que eu ensinei está aqui, claro que eu só fiz um resumo, tá bom? 0 operadora 21 2881 3913
0 operadora 21 2881 3913. Gente, estou indo embora. Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você acabou de ouvir Programa Defesa da Fé. Apresentação: Pastor Antônio Fonseca. Programa Defesa da Fé. Defesa da Fé. Realização: ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Pastor Antônio Fonseca. Programa Defesa da Fé.